Muito bom dia! Começando mais um dia aqui no Manhã EPP, na sua companhia. Que gostoso ouvir um devocional desse, né? Todos os dias temos esse devocional aqui ao vivo, né? Trazendo uma palavra de Deus para você. Quero te dar muito bom dia. Você que está assistindo aí, eu vi aqui que tem muitas pessoas online. A Marlene Martins falou bom dia, graça e paz, irmãos. Né? Amém, glória a Deus, estava acompanhando aí. A Elisângela Teodoro falou bom dia. Gilmar também estava, o Osni, a Cineide, a Josimere, a Gilsa, a Nádia. Muito bom dia para você. E você que não escreveu aqui ainda, deixe seu comentário de bom dia, né? Fala aí de onde você está falando, que daqui a pouco eu leio mais, dou um bom dia para você, porque é muito gostoso saber quem está do outro lado também, né? Senão eu fico conversando aqui com a câmera só. E o maior prazer é quando eu encontro você algum dia, assim, né? Já encontrei muitas pessoas que falam, te assisto, e é muito gostoso poder receber esse abraço, né? E graças a esses comentários aqui que eu consigo identificar quem é que está sempre acompanhando a gente. Então, deixa seu comentário, fala de onde você está falando e como que está o tempo aí, né, gente? Porque aqui em São Paulo, eu vou te contar, tá 13 graus, tá um friozinho que deu até saudade do Rio Grande do Sul, né? É isso daí, conta pra mim como que tá aí na sua cidade. Sei que Salvador deve estar quente, né? Rio de Janeiro também. Não sei, vamos ver. Ontem eu vi que no Rio de Janeiro estava 19 graus. Enfim, estava parecido com aqui. Olha os cariocas experimentando um friozinho, né? E o nosso Manhã IPP de hoje vai falar sobre o tema, sobre ser e estar no mundo. Eu me baseei num artigo do Gabriel Maia, lá no Invisible College, um site, né, uma escola de teologia muito conceituada e renomada, e eu vi esse artigo do Gabriel Maia falando sobre ser e estar no mundo. E achei muito interessante, a gente vai falar disso hoje. Já parou para pensar nas várias palavras mundo que aparece na Bíblia, o significado de cada um? Sobre ser e estar no mundo, vocês são do mundo, mas não pertencem a ele, não vos entregueis para as paixões do mundo, enfim. A gente vai falar sobre isso hoje e tem mais, tem ponto de vista, tem notícias, tem muitas coisas, mas vamos meditar um pouco nesse assunto sobre ser e estar no mundo, né? Não olhe as circunstâncias, olhe para Deus. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, que falou o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois, do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Está lá em Atos 23:11, né? Depois das 3 viagens missionárias, Paulo vai a Jerusalém levar as ofertas aos pobres da Judéia. Depois era o seu propósito ir a Roma e de lá ser enviado à Espanha. O Espírito Santo, porém, o alertou que enfrentaria pela frente cadeias e tribulações. O profeta Ágabo o advertiu que seria preso em Jerusalém. Mas o veterano apóstolo não se intimidou. Ele estava pronto a ser preso e até mesmo a morrer por Jesus em Jerusalém. De fato, Paulo foi preso. A cidade ficou amotinada. A intenção dos judeus era matá-lo. Mas o velho apóstolo, com firmeza granítica, né, aproveitou o ensejo para fazer a sua defesa e testemunhar a sua experiência com Cristo no caminho de Damasco. Esse episódio só fez crescer a oposição contra Paulo. Mas mais de 4 dezenas de judeus fizeram sobre o voto de anátema uma conspirata para matá-lo. As circunstâncias eram medonhas. O perigo de morte era iminente. Porém, nesse nevoeiro cinzento de convulsão social, Paulo foi recolhido à fortaleza e Deus falou com ele, revelando 3 verdades consoladoras. Em primeiro lugar, nas horas mais amargas da vida, o Senhor está ao nosso lado. Está lá em Atos 23:11. Há momentos na vida que os inimigos nos encurralam, que a voz ensurdecedora que chega aos nossos ouvidos é a voz dos adversários ensandecidos. Há circunstâncias desfavoráveis em que nos sentimos
prisioneiros da maldade, e parece até mesmo que os nossos inimigos vão nos engolir vivos. Porém, nesses momentos tormentosos, o Senhor se coloca ao nosso lado e Ele não desampara aqueles que nele esperam. Tendo o Senhor ao nosso lado, somos maioria. Tendo o Senhor ao nosso lado, ninguém poderá ser contra nós e prevalecer sobre nós. Em segundo lugar, nas horas dos nossos temores mais aterradores, o Senhor nos encoraja. Está lá em Atos 23, 11b, né? Coragem. O Senhor dissipa todo o temor do coração de Paulo, dando-lhe uma ordem peremptória. Coragem. Ah, como precisamos de coragem, né, gente? Diante dos perigos da vida, diante das situações da vida. Como precisamos de coragem para testemunharmos Cristo. O medo é um sentimento aterrador. O medo despede a fé e nos esmaga antes mesmo de travarmos a luta. Por isso, o Senhor encoraja Paulo, mostrando-lhe que não era o sinédrio com suas tramas de morte, nem mesmo os judeus rebelados que estavam no controle da situação. A sua prisão em Jerusalém não seria o seu fim. Assim também a nossa vida e o nosso futuro estão nas mãos do Senhor. É Ele quem dirige o nosso destino. Portanto, coragem. Em terceiro lugar, e no último, nas horas que nós pensamos ser o fim da nossa jornada, Deus nos abre novos campos de trabalho. Está lá em Atos 23, 11c, né? Pois, do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Essa frase, né, fala ali da prisão, que a prisão em Jerusalém não era o fim, mas apenas uma fase preparatória para o testemunho mais retumbante em Roma, a capital do império. Deus levaria Paulo mais além. Deus abriria novos campos de trabalho para o apóstolo. Hoje mesmo, Deus pode abrir novas portas para testemunharmos de Jesus. Que tenhamos consciência da sua presença conosco. Que a coragem vinda de Deus nos impulsione a seguir em frente. Que a comissão divina apresse os nossos pés a avançarmos para novos campos de trabalho. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes nesta manhã de terça-feira, para meditarmos que venha o que vier, quando Deus está conosco, não temos o que temer, não é verdade? Então, li essa mensagem, eu trouxe essa mensagem aqui para você, especialmente que está assistindo Manhã EPP, né, com a ajuda da nossa produção, do Dinha, quero agradecer nessa ajuda tão maravilhosa que Deus trouxe para a gente e para fazer a gente meditar nisso, que vem o que vier, qual foi a tempestade, o que você estiver lutando, uma que Deus está trabalhando no nosso coração, né? Não tenha dúvidas disso. Outra, que Ele está guiando, está nos protegendo. Quando estamos com Deus, não temos o que temer. Aguarda, confia, que às vezes quando não tem mais saída, Ele traz, né, a solução. E versículo para a gente meditar também é lá em Mateus 6,34, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus 6,34. Está aí, ó. Palavra é o que não falta para a gente ficar bem, né? Nas nossas lutas. Não é fácil seguir a vida, né, contra a cultura, a vida... Calma, não assustem, tá? Não é contra as culturas, não é isso. É bem isso que a gente vai falar, estar no mundo e, né, não se contaminar com ele, mas também, enfim, a gente vai falar disso logo. Mas caminhar na contramão do mundo, melhor falando, para você entender melhor. Na contramão do mundo, né, exige, porque o mundo hoje fala o quê? Apoia a mentira, né, fala que quem é mais astuto ali se dá melhor, entendeu? Enfim, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso com um convidado muito especial que tem muito a falar pra gente. E o nosso Stories que Edificam, olha lá, tem gente que edifica nossas vidas também aqui nos Stories de hoje. Vamos ver quais são os Stories de hoje?
underline Débora Dom, nossa querida Débora Dom, postou o seguinte: alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Arrasou, Débora, ela é ótima. Débora Dom canta pra caramba. Segue ela lá, underline Débora Dom, assim como tá escrito, está aparecendo aí na sua tela. Ela é ótima, gente, um amor de pessoa. Débora arrasou na postagem, é isso mesmo, gente, vamos postar coisas que edificam nossas vidas. Também escolhemos o Stories da Marina Campelo, que falou: bom dia, começando a semana com frio e tentando espantar a preguiça. Olha aí, como? Com a Bíblia, lógico, né? Olha lá a foto que ela postou, muito bom. E tentando espantar o frio. Assim é ótimo, né, gente? Acordar e fazer o devocional logo ali. Muito bom. Nossos stories que edificam, Débora Dom, Marina Campelo, arrasaram, gostamos e compartilhamos aqui. E você que está assistindo, segue a gente lá também, @manhãipp no Instagram. É só seguir que a gente te segue de volta. Todo dia eu estou seguindo lá de volta. Sempre tem alguém que segue aqui, né? E eu sigo de volta e a gente fica de olho. E a gente compartilha aqui os stories que edificam. E se quiser que o seu stories seja postado aqui, também manda lá: oi, olha só, posta o meu stories, que a gente posta assim, se edificar, né? Não pode ser um stories que não edifica. Mas é que geralmente quem está aqui com a gente tem essa cosmovisão cristã e posta coisas muito lindas, tenho que assumir. Vamos lá para as nossas notícias de hoje, ver quais são as notícias que são transmitidas no Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã PP, e a gente mostra só uma degustação aqui para você. Responsável por apoiar e desenvolver projetos missionários, a Junta Missionária de Pinheiros atua no Brasil e em mais de 10 outros países. E um desses trabalhos está acontecendo no Peru. Dá uma olhada nessa reportagem. Há 3 anos, a cidade de Arequipa, no Peru, recebeu a primeira igreja presbiteriana reformada. Desde então, o pastor Alfonso Cervantes desenvolve um trabalho evangelístico em diversas áreas. O trabalho é evangelístico, não? Nós participamos de uma forma conjunta com minha família, minha esposa, Flor, minha filhinha Mayumi, não? E temos uns irmãos que congregam junto conosco, que fazemos participar para tocar as portas das casas, fazer evangelismo nas ruas, as atividades da igreja como em vacaciones. Como se dice, janeiro, fevereiro, março, onde as crianças não têm escola, agora estamos participando de talleres, trabalhos conjuntos, tipo mini-chef, padaria, artesanato, tipo clubinho das mamães que fazem aqui, ensinamos lá. Então fazemos várias coisas para que as pessoas possam participar e possam conhecer mais a igreja, não? Possam juntar-se, a congregar-se à igreja e conhecer mais de Deus também, por meio da palavra do Senhor. Agora, os planos futuros da igreja estão voltados para o campo missionário. Estamos plantando uma igreja presbiteriana reformada no Peru, não? Para que a igreja possa ser uma igreja missionária, não? Com uma visão missionária. Sabemos que aqui nossos amados pastores, não? Que estão encargados da Junta Missionária de Pinheiros, não? Nos incentiva para poder criar uma igreja que tenha fundamentos na palavra do Senhor e na missão. Nosso trabalho para que a igreja futuramente possa plantar outras igrejas e nós podamos ser enviados a outros campos. Com o propósito de alcançar todos os povos com a mensagem do Evangelho, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por meio da Junta Missionária de Pinheiros, contribui com a expansão da igreja no Peru. A importância do apoio é importante porque a igreja no Peru, sendo pequena, não? Por muitos anos, ficou muito limitada, não? E nós vemos aqui em Brasil, não? A motivação missionária, não? E a igreja entendeu que tem que participar, não? Para a expansão do reino de Deus, discipulando pessoas e enviando pessoas. Então é importante a participação da Junta Missionária de Pinheiros aqui no Brasil, para a plantação de igrejas aqui dentro do Brasil e também lá fora do Brasil. É fundamental, não? Esse conjunto, esse trabalho conjunto.
O próximo passo é a campanha para a compra de um terreno para a ampliação da igreja. A compra do terreno é um sonho, né? Desde que se iniciou o projeto, não? Já sonhamos tanto com a igreja, na congregação das pessoas, o trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos. Então, mas já temos que pensar no terreno, não? Porque o plantio de igreja é que Deus prepare as pessoas, chame os seus escolhidos, congreguem em um templo, não? Que tenha seu próprio terreno, não? E se Deus o permitir, nós ainda vivendo, nós iremos a outros campos para nós participar do plantio de igrejas em outros lugares. Não? Esse é o projeto, esse é o propósito, não? E Deus prepare também os líderes, não? Pastores, para que possam involucrar-se e ir pessoalmente lá e fazer parte do pastoreio da igreja lá também, no discipulado, não? E nós trabalhando também na igreja e também plantando igrejas em outros bairros, em outras cidades. Tem tanto Campo Branco. Por isso colocamos o nome do projeto Cidade Branca, porque há campos brancos, não? Há lugares onde não tem igreja. Precisamos plantar igrejas. Que coisa linda, né? E agora eu quero falar também da viagem para Israel, para a Alemanha. Para você que tem vontade, que, se for a vontade de Deus agora, se preparar para essa viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso querido pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. E quero te convidar a assistir esse vídeo que mostra todos os lugares do roteiro dessa viagem e você pode fazer parte disso. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Coisa linda, né? A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, como eu falei com o reverendo Arival Dias Casimiro, e anota os telefones, caso você queira saber mais informações, manda um WhatsApp lá para o 015, não é 11, tá? Presta atenção, 15 99651 3613 ou 15 991 55 5122, tá bom? Manda lá o seu recado. E tem mais notícias aqui. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros sediou o primeiro congresso de capelania da Igreja Presbiteriana do Brasil e teve como tema Vivendo Cristo em todo lugar. E o Notícias do Bem Claro esteve presente e preparou uma reportagem especial mostrando como foi o evento e a gente mostra aqui no Manhã EPP também. Foram 3 dias de evento. O encontro reuniu capelães e interessados da área de todo o Brasil. A Marluce veio com amigas direto do Rio de Janeiro para participar. Olha, eu estou achando esse congresso maravilhoso. Não achei que eu ia encontrar aqui conteúdo tão profundo, né, e edificante para mim, né, especialmente porque sou psicóloga, né, então eu estou assim deslumbrada. Vai voltar para o Rio com um aprendizado enorme. Muito, muito. Foi maravilhoso, assim, parabenizo, né, a Eleni e toda a equipe, e estão de parabéns. Eu estou saindo daqui muito edificada, foi muito gratificante. Ali participou com o marido. O que eles aprenderam já vão começar a praticar.
estou amando para estar abrindo a visão. O que a igreja pode fazer? Não é só dentro de quatro paredes. Nós vimos a atuação do povo de Deus, pode atuar em tantas áreas, que isso despertou em meu coração, que eu estou participando, que nós podemos levar isso, cada participante é levado para a tua igreja. Não sei quantas pessoas são e gostaríamos eu estou sonhando, a implementação disso daqui na minha igreja. O congresso teve palestras com os reverendos Roberto Brasileiro, Valdeci Santos, Sérgio Lima e a capelã Eleni Vassão. E agora eu tenho tido o privilégio de ser presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania. Os congressistas puderam desfrutar de oficinas práticas como a capelania educacional. Então eu dividi ali a palestra junto com o reverendo Josué, que esteve recentemente na capelania da educação básica e agora ele se aposentou. Eu inclusive estou sucedendo o trabalho dele ali aqui no Colégio Mackenzie São Paulo, mas eu estava trabalhando com capelania universitária, então pude trazer um olhar amplo sobre a capelania juntamente com ele, mas pegando desde ali do infantil até a universidade, e a importância de falar sobre capelania, que cada vez mais se abre espaço nas escolas para a figura do capelão. E aí nós demos um treinamento aqui, orientações, informações de técnicas de como alguém que tem interesse em capelania, como se comunicar, seja com uma criança, seja com um pré-adolescente, seja com um jovem na universidade. Porque cada uma dessas áreas exige uma linguagem muito específica. Além dessa, teve capelania na saúde, militar, empresarial, em catástrofes, entre muitas outras. A capelania é assistência religiosa, organizada e especializada. Como o tema do congresso foi Vivendo Cristo em Todo Lugar, foi importante o compartilhamento dessas outras áreas com os congressistas presentes. O objetivo foi impactar a Igreja de Cristo para ter os olhos abertos para missões urbanas. Capelania é missão urbana. Nós podemos servir a Cristo e as pessoas em todo lugar, aprendendo a amar a Cristo de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Então, tem ministério para todo mundo, na escola, na empresa, no cárcere, no pós-cárcere, mas tem tanto lugar, gente, tantas áreas diferentes, que ninguém pode ficar de braços cruzados e falar: não tenho o que fazer, que sem graça, que depressão. Não, tem muito a fazer e o tempo é agora. É uma missão urgente levar o amor de Cristo e viver Cristo de tal forma que atraia os olhares de cada pessoa para o Senhor. Muito bom, né? Que bênção que foi esse congresso e cada vez mais a Igreja Presbiteriana do Brasil fazendo esse trabalho lindo, né, sobre capelania, com apoio de tantas frentes aí, né? Muito bom, foi excepcional e foi o primeiro, gente. Quem quiser participar do próximo ano que vem tem mais, viu? É isso daí. E eu quero dar bom dia para as pessoas que estão nos assistindo agora. A Neucilene. Bom dia, Graça e Paz, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Neucilene, um abraço, querida. A Sônia Florentino, bom dia, paz, vocês têm sido bênção na minha vida. Sou da Presbiteriana de Muriaé, Minas Gerais. Eu já conheci Muriaé, Sônia, é uma bênção, que legal. E também no outro link, temos 2 links, né? A Ilaci Oliveira da Silva, bom dia, irmãos. O Ricardo Reis está sempre com a gente. Graça e Paz, sempre aqui, vocês e PPTV Araçatuba, interior de São Paulo. A Zilda também falou bom dia. A Fernanda Siqueira, lá de Recife, Pernambuco. O Douglas Araraquara, bom dia, falou. Bom dia, Douglas. A Cléo Santana Santos falou: a paz do Senhor, lá da Bahia. Cléo, um beijo para Bahia. Está um friozinho muito bom, glória a Deus, ótimo tema, muito bom tema mesmo. Tá frio aí na Bahia, Cléo?
Obrigada pelo feedback. Aí eu achei que tivesse quente. É gostoso ver o nosso Brasil tão lindo, né? A Andréia Lanes também está com a gente. A Lulu Menezes, converso com ela bastante. Conheci online, ainda não conheço pessoalmente, viu, Lulu? Quero te conhecer online. Pessoalmente. Bom dia, pessoal. A Lulu falou graça e paz a todos. Esse tema de hoje tá muito top, tá mesmo, hein? A Amália, que falou bom dia, Deus abençoe. O Ricardo Raios falou que hoje só tem forças para ouvir. Então fica ligadinho aqui, Ricardo, você sabe que aqui, né, Deus usa, para começar por nós, que quando a gente faz um roteiro aqui, ele começa já a trabalhar na gente, a gente começa a ouvir aqui. Enfim, a Willa se falou, linda mensagem, encorajadora, glória a Deus, né? É linda mesmo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. A Rita Dickel, a paz do Senhor a todos, bom dia, Rita, minha mãe, coisa linda, é bom ter a mãe, né, assistindo. Marcelo Eduardo Pinheiro da Silva, boa essa ação, né? Boa mesmo. Lá no Peru ele estava comentando. A Norma Isabel, paz do Senhor, Deus continua abençoando e prosperando esse projeto, lá da notícia, né, que a gente mostrou aí. José Geraldo Lino, Deus ainda me dará uma viagem Alemanha e Israel. Amém, amém, José. Eu também espero, viu? Marildes, orações pela família, amém, Marildes, amém. Creio que o Senhor já ouviu aqui o seu pedido. A Delva, bom dia, Lide, bom dia, convidado, bom dia, Delva. Beijo, querida, sempre com a gente também. O Ilaci, gostaria de ir para Israel também, quem não, né? Fala sério. A Bruna Passeano está lá em Maracanaú, Ceará, IPP é uma bênção. A Mônica Sattler também está com a gente, de Copacabana, Rio de Janeiro, os IPP Pinheiros é uma bênção na minha vida. José Neto também está aqui com a gente, a Beca Rocha, bom dia, paz, Lídia, Beca, bom dia. É isso aí, gente, eu vou continuar lendo depois, mas agora a gente vai conversar com Gabriel Maia sobre esse tema, né, sobre ser e estar no mundo. Para quem não conhece o Gabriel Maia ainda, ele é egresso do Instituto Educacional Invisible College e graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Natural de Belo Horizonte e membro da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. E a gente vai conversar com o Gabriel agora, falando sobre ser e estar no mundo. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo ao Manhã EPP. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É muito bom, né, falar sobre isso. E, Gabriel, fala um pouquinho, assim, dá um briefing desse tema. Por que é importante a gente meditar, estudar, prestar atenção do nosso comportamento sobre ser e estar no mundo? Pegando o texto que você comentou, né, que você acabou me achando, me descobrindo na internet, se a gente começar pelo próprio tema do texto, que está no texto de Colossenses, capítulo 3, Paulo está chamando a gente para voltar os olhos para Cristo, né? E como que a partir disso, a partir da obra de Cristo, da vida dele, nós somos chamados a viver essa vida de forma sujeita e submissa a ele. Então, o chamado do Evangelho, a boa nova do Evangelho, é uma chamada para que a gente viva bem dentro do mundo mesmo. É a mensagem de Deus trazendo todas as coisas a Ele de novo por meio de Cristo. E isso implica necessariamente num modo de vida, numa forma de vida que anuncie e testemunha a vida de Cristo. E ser e estar no mundo é exatamente isso. Da perspectiva bíblica cristã, é você estar em sujeição e submissão à vida de Cristo. Exatamente. E você escreveu num artigo muito legal, né, que no mundo inventado, um mundo dado, tem uma interpretação a respeito disso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa visão, essa interpretação que cada um de nós acaba fazendo, né? Uhum. Então, a ideia do texto, tentar seguir um pouco o raciocínio do texto, foi porque no contexto ali da carta de Colossenses, e o texto foi fundamentado mais nesse contexto mesmo de Colossenses, Paulo está escrevendo a carta ali ao pessoal de Colossos, porque de certa forma ali estava sendo disseminado uma heresia. E os estudiosos bíblicos não conseguem definir de forma perfeita que heresia era essa,
mas a gente consegue ter alguma ideia sobre ela, e ela parecia, e ela parece para nós hoje, uma heresia gnóstica, e pelo menos proto-gnóstica, né? E o que é isso? É uma visão dualista do mundo, em que, a grosso modo, a matéria, o mundo, a criação, ela é má, e para a gente poder alcançar esse conhecimento divino, para a gente poder ter acesso ao divino, a gente precisa de restrições, de medidas restritivas em relação a essa matéria, ou seja, é uma forma de enxergar o mundo que separa o Criador da criatura, que faz uma cisão muito forte entre o Criador e a criatura, e para a gente poder alcançar esse conhecimento e ascender aos céus, de certa forma, ao divino, a gente tem que se desvincular desse mundo caído. E isso, de certa forma, ali no capítulo 2, por exemplo, Paulo fala que essa ideia que estava sendo disseminada ali, as pessoas deviam, que estava sendo ensinado pelos heréticos, né, que as pessoas deviam se afastar da comida, não deviam comer, não deviam sentir, tocar, e tinha até adorações aos anjos. Isso implica numa redução do papel de Cristo na salvação da gente. E no primeiro capítulo de Paulo, no primeiro capítulo de Colossenses, Paulo está enfatizando exatamente isso, a plenitude do conhecimento de Deus por meio de Cristo. E é por meio somente dele. E no capítulo 3, Paulo chega a um imperativo no qual eu tento discorrer no decorrer do texto, né, que é: olhe para o alto, olhe para as coisas do alto e não para as coisas da terra. E isso, de certa forma, soa um pouco gnóstico, como os heréticos daquele tempo também estavam pregando. Mas não é isso. Mas quando a gente lê o texto e a gente faz uma leitura honesta do texto, a gente vê que Paulo está chamando a gente para bem dentro do mundo. Porque imediatamente depois que ele fala isso, e antes disso também, ele reafirma o senhorio de Cristo sobre todas as coisas e a plenitude do conhecimento nele, de Deus, ele traz implicações práticas diretas para a nossa vida aqui. Porque quando a gente passa a olhar para o alto e reconhecer quem Cristo é, a nossa vida ganha novos significados. Então a gente passa a enxergar a realidade de forma total. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Porque Cristo tem que ser a nossa referência, o nosso princípio interpretativo do mundo. Porque esse termo gnosticismo tem a ver com gnose, conhecimento, e se a gente prestar atenção no que eu já falei, sobre como eles olhavam e encaravam a realidade, né, dessa cisão muito verdadeira criatura, entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, na matéria, na criação, eles estão partindo de um pressuposto autônomo, como se o ser humano fosse capaz, de alguma forma, ascender aos céus. E isso necessariamente também, na forma como eles estão agindo, reverbera numa vida ascética, uma vida que se distancia cada vez mais do que Deus deu para a gente. E para que a gente consiga, de alguma forma, de forma autônoma, alcançar esse conhecimento e essa aproximação do que é divino. Mas Paulo fala ali no capítulo 1 de Colossenses que o mistério do Evangelho, o mistério da Boa Nova, o mistério de Deus, foi revelado para todos em Cristo. E voltando de novo à sua pergunta, é exatamente isso. Assim. O princípio interpretativo para a gente é Cristo. Ele é o nosso princípio interpretativo para a gente poder enxergar o mundo de forma total, de forma com que a gente realmente esteja com nossos pés fincados aqui, mas com o nosso coração firmado e alicerçado nele. Ele que nos guia, ele que nos faz enxergar a realidade tal qual como ela realmente é. E tendo essa visão firmada em Cristo, né, a gente consegue andar em todas as áreas, né? E é lógico que existe um processo de crescimento do cristão, né, no começo, porque logo no começo da conversão, já falamos isso aqui no Manhã IPP, as pessoas tendem a achar que o poder... Estou lendo um livro, Graça Extravagante, muito bom,
que no começo a gente tende a achar que somos autônomos, né? E aí é um processo que Deus vai dando, ele até permite milagres, né, acontecimentos né, sobrenaturais, assim, né, de acontecerem milagres grandes, e depois vai mudando, assim, a forma de Deus agir com a gente. Tá nesse livro, muito bom, indico, Graça Extravagante, mas como essa visão, ela vai amadurecendo quando temos os olhos focados em Cristo, né, Gabriel? E uma das coisas que eu vi que você escreveu, que eu achei muito interessante, é que como que o Éden, lá em Gênesis, traz uma visão moderna dessa questão de ser e estar no mundo. Eu queria que você fizesse essa comparação que você fez lá, que começou lá no Jardim do Éden e que a gente consegue trazer para uma linguagem moderna nos nossos tempos, né? Uhum. Esse é um ponto muito interessante, na verdade importante e necessário, né, para a gente. Porque a gente lê a narrativa de Gênesis do capítulo 1 ao 3 de uma forma muito superficial, assim. E quando eu falo superficial, não é no sentido de que para responder 10 mil comentários do nosso lado para poder entender o que está ali no texto, mas de fazer uma leitura honesta e de meditar naquilo que está sendo lido, né? Porque muitas vezes o problema da gente é que a gente estuda, a gente aprende, a gente entende, a gente consegue entender, a gente consegue decorar as doutrinas, mas a gente não consegue ter o nosso coração cravado ali no nosso coração e ter uma reverberação em prática na nossa vida, porque a gente não medita. E esse que é o ponto principal. Então, em Gênesis 3 ali, no texto, eu parto da narrativa de Gênesis 3, né, então da queda, e ali a gente tem a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. E pegando essa chave da realidade como se fosse um texto, e Deus, o autor que imprimiu sentido e significado a esse texto, a gente tem ali a narrativa de Eva sendo tentada, mas não Eva enquanto ser humano, né, sendo tentada ali pela serpente. E ali são nuances ali no texto, né, que a gente vai parando, vai refletindo, vai lendo, que a serpente, quando ela é proposta, quando ela conversa com Eva, ela está causando uma distorção daquilo que Deus disse a Eva. Ou seja, ela está causando em Eva uma má interpretação da palavra de Deus e daquilo que ela já tinha ouvido. E a própria resposta de Eva, a serpente, já mostra, já expressa isso na fala dela. Porque ela fala que não era... A Eva fala para a serpente que não era nem para tocar, nem para comer. Mas Deus não falou que não era para tocar. E então, como que a nossa visão de mundo e como a gente vive na realidade, ela depende muito daquilo que nós interpretamos e como nós nos aproximamos do que Deus fala a gente. E o principal meio pelo qual Deus fala para a gente é a palavra de Deus, é a Bíblia, é esse livro que comunica para a gente a vontade dele para nós. Então, isso já traz um impacto grande para a gente na forma de a gente enxergar e encarar o mundo. E outra questão também que eu tento explorar no texto, né, dessa narrativa, a questão identitária ali também, porque quando o pecado de fato, o pecado que a gente chama de pecado original, não se dá no momento da mordida do fruto, mas ele acontece de forma anterior a isso. Ele acontece no coração ali de Eva e de Adão, quando a serpente faz a proposta, eles passam a desejar a ser mais do que eles eram, quando a serpente coloca que eles seriam como Deus. E esse é um problema, porque é identitário no sentido de eles quererem ser muito mais do que eles. E isso pode acontecer de forma deliberada, mas eu quero ser sua, ou de forma consciente, às vezes. Você não tem essa consciência, mas ainda assim você aspira de alguém que muitas vezes você não é. E você tem que reconhecer os seus limites. Então, é também porque Eva não estava reconhecendo, não desejou mais do que ela era. E o que ela era? Um ser finito. Um ser que foi criado para ser dependente de Deus. E ela quis buscar ali a sua independência. Ou seja, naquele momento, ela deixou de ter como princípio norteador para viver, para enxergar a vida,
Deus. E passou a buscar isso de alguma forma nela ou em alguma coisa que está diante da gente. Qualquer coisa pode ser um ídolo nosso. E ídolo, de certa forma, em outras palavras, a gente pode colocar como um princípio também norteador para a gente poder enxergar a vida. E essa narrativa ali, ela traz essas questões para a gente e faz com que a gente passe a enxergar isso também na gente. Porque isso continua reverberando por toda a humanidade, né? Essa necessidade de buscar algo maior do que a si mesmo. E o problema é que muitas vezes a gente tem esses olhos fechados para poder encarar a nossa condição, e a gente passa a buscar essa coisa maior do que a nós, para a gente poder ter uma estabilidade para enxergar o mundo e viver nele. A gente passa a enxergar, a gente passa a colocar no lugar que deveria ser de Deus outras coisas. Isso inclui nós, mas pode ser outras coisas também que em si mesmos não são ruins. Mas é isso assim que eu tenho que trazer ali no texto, né? Não, e fenomenal essa parte da interpretação, né? Porque cada um interpreta de uma maneira diferente, né? Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa que está ouvindo já interpretou, já há uma perda da verdade ali no caminho, né? Como você falou, Deus não falou para ela não tocar no fruto, Ele só falou para não comer. A serpente foi lá e falou que Deus tinha falado para não tocar e não comer forte. Eu não tinha nem reparado nesse detalhe. Mas é interessante a gente pensar como a gente interpreta. E também, Gabriel, você falando aqui, eu pensei no seguinte, de olharmos para aquilo que Deus fala na Bíblia, é pecado. Porque, às vezes, a nossa interpretação e a nossa cegueira, ela não permite a gente enxergar. Só quando a gente vai ler, entender, só com os olhos em Cristo que a gente consegue realmente ter uma visão aberta espiritualmente para conseguir ver o que é o pecado, né? Só que Deus tira as escamas dos nossos olhos e a gente consegue ver o que é pecado, né? Então, assim, a interpretação, se não tiver os olhos em Cristo, como você falou no começo, não tem como a gente enxergar isso, né? E você falou coisas interessantíssimas. Eu quero até perguntar para quem está assistindo em casa se tem alguma pergunta, como melhorar nessa questão, né, de ser e estar no mundo. Tem dúvidas, às vezes na escola, tem filhos, ou você mesma, tipo, frequenta um lugar, né, que quer levar a Cristo, enfim, e tem aquela duvidazinha, né? Escreve aqui que daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco eu vou ler para o Gabriel e a gente vai comentar sobre isso, que esse tema é muito interessante. Aproveita que está ao vivo aqui, né? E a gente faz um intervalo rapidinho e já voltamos com o Gabriel falando mais sobre ser e estar no mundo. Tá muito bom esse bate-papo, tô amando, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse tema. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPPTV, levando o evangelho a todos os povos. Chegou a sua vez de estudar teologia. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece cursos de teologia reformada para você cumprir a grande comissão deixada por Cristo em várias áreas de atuação: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação e revitalização e projetos missionários dentro e fora da igreja. O curso tem duração de 2 anos e pode ser feito nas modalidades presencial ou online. Com apenas R$100 por mês, você vai estudar as doutrinas bíblicas e outras matérias como panorama bíblico, hermenêutica e cristologia. Acesse o site www.ipepinheiros.org.br/ETSD e garanta já a sua vaga. Escola Teológica Sã Doutrina.
A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Muito bom, de volta, e a gente vai falar mais sobre ser e estar no mundo com Gabriel Maia, e ele estava falando coisas tão interessantes. Estamos aqui com o Gabriel, né, Gabriel? E você estava falando em questão da interpretação, como a interpretação, ela pode nos fazer errar ou acertar, né, dependendo do ponto de vista. O importante é ter os olhos em Cristo. Só resumindo assim por cima de uma forma mais simples, né? Mas foi fenomenal. Quem entrou agora, assiste depois ali. Eu quero falar com você agora sobre... você citou o eu e suas relações. Você até pegou o exemplo de Herman Dooyeweerd, né? Que fala sobre o ego humano, que às vezes a gente sente aquele vazio, aquela busca. Você até citou algumas coisas e eu queria que você comentasse um pouco dessa busca do ego humano, né? Desse vazio. Sim. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá ótimo, perfeito. Beleza. Então, nesse texto aí, foi um texto que eu fiz durante minha tutoria no Invisible College, que depois o pessoal pode procurar, uma instituição de ensino teológico online. E a proposta no mês que eu estava estudando era a gente escrever um texto baseado no filósofo e jurista holandês chamado Herman Dooyeweerd. E eu usei alguns conceitos dele, né, para poder refletir sobre esse tema que a gente está tratando aqui. E ele tem uma noção sobre o ego humano, ou seja, sobre a imagem que nós temos de nós mesmos e quem a gente é de fato, que é muito interessante assim, e que é uma reverberação da visão bíblica que ele tem para poder fazer filosofia. Que ele entende que o ego humano em si mesmo é vazio, não é nada. Esse ego humano, a gente, enquanto ser, a gente só existe a partir de uma relação, de um trincamento de relações. E essa relação se dá entre nós e a nossa origem, que ele chama de origem, mas ele está querendo dizer, ele diz explicitamente na obra dele, Deus Pai, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, então Deus Trino, e a nossa relação com o próximo, com o nosso semelhante, e a nossa relação com a realidade seja cultural, ou seja, criada pelo homem, e a natureza também. E ele discorre sobre isso nas obras dele, e eu tentei usar isso, porque isso também ressoa também a teologia também, né, que está por trás da filosofia do Dooyeweerd, que é uma teologia reformada também, mas acima de tudo bíblica, e que ressoa também os 3 mandatos, né, que a gente encontra ali em Gênesis, que é o mandato espiritual, social e cultural. São ressonâncias ali, e a gente acontece dentro dessas relações. Nós somos relações. A gente sempre se enxerga a partir do outro, de como a gente lida e atua na cultura, mas principalmente, e o que dá substância para essas outras 2 relações que eu acabei de citar, é a nossa relação com Cristo, a nossa relação com Deus. Então a gente só entende quem nós somos
quando nós estamos voltados para Ele. E aí a gente traz de novo o que Paulo fala e corrobora com a nossa argumentação aqui, com a nossa conversa, com o nosso ponto, que quando a gente olha para fora, e esse olhar para fora não é ascender simplesmente ao divino, mas a Cristo, a pessoa de Cristo, que é o único que guarda e que é capaz de revelar o mistério de Deus a todos nós, é quando a gente volta os nossos olhos para Ele, é que a gente é capaz de se enxergar e de se entender. O pastor Jonas Madureira, em várias conversas que ele tem, assim, ele costuma citar muito Agostinho, e ele traz uma frase que eu acho bem interessante, que vai ajudar a gente a entender melhor também o que eu estou querendo dizer, que é a reverberações das leituras dele, né, de Agostinho, que ele fala que a gente só consegue de fato se enxergar quando a gente está olhando para os olhos de Deus. Ou seja, não é quando eu volto para mim mesmo que eu consigo me entender e entender quem eu sou e as minhas limitações, mas é quando eu estou olhando para Cristo, quando eu estou olhando para Deus, eu me vejo num reflexo nos olhos dele. Então, é aquilo que Deus diz acerca de nós e não aquilo que a gente apreende por nós mesmos ou de outros meios. Então, é essa questão ali que eu tentei usar a partir dessas 3 relações centrais que o Norbert traz, né, para a gente. E ele traz implicações interessantes também, porque ele fala que a gente não pode buscar esse ponto de referência, esse absoluto, para viver, para estar no mundo, para interpretar a realidade e para atuar nela, a partir dessas 2 relações, que são a relação com o outro, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Por quê? O nosso semelhante, ele carrega esse vazio tanto quanto a gente. Ainda que a gente possa aprender parte de quem a gente é a partir dele, ele não é capaz de sustentar esse peso gigantesco de trazer referência à realidade. E, ao mesmo tempo, quando a gente se volta para a cultura, para a realidade, para a natureza, e os aspectos que constituem essa natureza, né, os aspectos econômico, histórico, e tudo que constitui a cultura, a gente não é capaz de encontrar ali um ponto de referência de tal forma que a gente de fato consiga estar no mundo. Quando a gente faz isso, quando a gente tenta buscar no outro, ou alguma coisa da cultura como ponto de referência para a gente poder viver o mundo, a gente acaba fragmentando nossa realidade, porque essas coisas não dão conta do que de fato é a vida. E, na verdade, a gente acaba reduzindo a realidade para essas coisas. Por exemplo, quando a gente enfatiza demais o aspecto econômico na nossa vida, e a gente passa a entender, sendo mais específico, que o dinheiro, por exemplo, é o fator determinante para a gente poder enxergar a realidade, todas as nossas relações com o próximo, as nossas relações com o trabalho, a nossa relação consigo mesmo, passam a ser reduzidas a essa questão econômica. E a vida é muito mais do que isso. A vida é também um aspecto econômico, mas ela está para além disso. A gente só consegue dar conta dessa realidade complexa, diversa, mas que também está totalmente entrelaçada quando a gente está voltado com os nossos olhos a Cristo. Porque Ele tem a plenitude de tudo. É nele que todas as coisas subsistem. Então, foi isso que eu tentei discorrer ali no texto, né? Nossa, fenomenal, fenomenal. E tem uma questão, tá muito bem explicado, não vou nem colocar minhas palavras, senão eu vou estragar o que você falou tão bonito. Tem uma questão que a chamativa de Paulo, ela é libertadora e não escravizante, né? Porque as pessoas pensam que se forem para o mundo, elas serão escravas, né? E não é isso. A gente consegue andar no mundo quando essa visão ela é alinhada com a de Cristo, né, Gabriel? Uhum. Porque, pode falar. Não, pode falar. Não, é que tem a questão do Marcos Mateus, que ele postou aqui, ó. Digo isso porque muitas vezes, eu não sei se postou antes alguma coisa, não, mas, ó. Ele falou o seguinte: muitas vezes me pergunto se isso, aquilo é obra para a glória de Deus ou não, fazendo uma separação entre o sagrado e o profano, se as oportunidades desse mundo vão glorificar a Deus, né? É possível, agora voltando lá, como você colocou no final ali no artigo, que a chamativa de Paulo, ela é libertadora e não escravizante, né? Porque é um chamado para bem dentro do mundo, mas um mundo com significado, né? Queria que você desse uma explicação para a gente sobre essas palavras do artigo, junto com a colocação do sagrado, do profano no mundo. Uhum.
Então, o imperativo de Paulo ali para a gente, às vezes ele pode soar para nós que estamos dentro da igreja como um chamado à seta mesmo, de fato, né? De uma cisão grande com a cultura, de pessoas que não são cristãs e de acabar criando a nossa própria cultura, o nosso gueto e viver dentro de um domo. E ao mesmo tempo também ele pode soar alienador para quem não está na igreja, para quem não faz parte desse contexto, porque parece que é um chamado para a gente poder ser anestesiado, né? Voltar os olhos para o mundo e a partir daí a gente esquece as coisas daqui, mas é o contrário, como a gente tem argumentado aqui. E esse finalzinho aí é porque é exatamente isso, assim, se a gente pega falando bem superficialmente mesmo aqui na filosofia contemporânea, existe uma desconfiança muito grande em relação à figura do autor, né, aquele que escreve, aquele que imputa sentido e significado ao texto. E isso teve reverberações muito importantes, assim, até em questões teológicas, de interpretação bíblica e tudo mais. E se a gente pegar essa desconfiança que as pessoas têm, e que de certa forma reverbera até mesmo para quem não faz filosofia, para quem não está inserido no meio acadêmico nem nada, mas que de certa forma vai sendo disseminado assim, né, em artefatos culturais que a gente consome, não é que o mundo não tenha significado quando a gente não está em Cristo, mas o significado é pequeno demais, ele é diminuto demais, ou às vezes de fato não faz sentido mesmo. A pessoa acaba entrando numa espécie de niilismo mesmo, né? Mas em Cristo a gente encontra esse sentido. A gente confia e crê que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito imputou sentido e significado a esse mundo, e a gente só é capaz de ter acesso a esse sentido e significado quando a gente cultiva um relacionamento com Cristo. E aí esse é um ponto importante, porque não é só assumir que Deus criou todas as coisas e que Ele é o autor de fato de todas as coisas e que imputou significado. Não é só um pressuposto para a gente poder, a partir daí, pensar a vida. Deus, Cristo, não é um pressuposto. Ele é uma pessoa. E a gente foi chamado a cultivar esse relacionamento com Ele. Então, é muito interessante isso, porque na visão bíblica, não é uma visão grega, estática, para a gente poder pensar o mundo, mas é uma visão que a gente é chamado a pensar, a viver, estar no mundo e a agir nele dentro de um relacionamento com a divindade. E isso se dá por meio da vida e obra de Cristo. E se a gente retomar ali em Gênesis, e depois eu vou voltar ao comentário do nosso irmão, mas se a gente voltar ali em Gênesis, é exatamente o que acontece ali também. Porque Deus colocou duas árvores ali naquele jardim, e uma da vida e outra da sabedoria do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E uma era acessível ao homem, a outra não. E a que não era justamente essa do conhecimento do bem e do mal. E o que isso quer dizer para a gente? Não é que Deus não queria que nós fôssemos capazes de adquirir conhecimento, mas é porque a gente devia adquirir conhecimento não de forma autônoma, a gente indo lá e comendo daquele fruto, mas Ele queria que a gente conhecesse as coisas, a realidade que Ele criou e que Ele trouxe sentido a partir dessa relação com Ele. Então não era que Ele não quisesse que a gente fosse capaz de conhecer as coisas, mas Ele queria que a gente conhecesse a partir dele. A gente foi feito para conhecer a partir dele. A nossa estrutura não aguenta, não suporta fazer e conhecer as coisas a partir de nós mesmos e sozinho, distante dele. Nós somos feitos para conhecer nele, com ele, em comunhão com ele. Então, é nesse sentido assim, que eu quis discorrer, principalmente nesse finalzinho aí do texto. E sobre essa cisão, né, do sagrado e profano, isso é uma discussão muito longa já, né, dentro da igreja, e que muitas vezes acaba afastando as pessoas, assim, porque parece que o evangelho e a boa nova de Cristo é uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, mas que quando a gente começa a fazer essas restrições, assim, de como a gente vai viver, de como que a gente vai agir, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que a gente pode assistir, fica parecendo uma coisa tão pequenininha, né? E parece que o mundo é um mundo que a gente não pode tocar, a gente não pode pisar, a gente não pode estar lá. Mas se a gente lembrar da oração sacerdotal que Cristo faz, ele ora para que a gente não seja tirado do mundo, mas que a gente esteja no mundo. Ele ora. E a gente tem esse chamado mesmo. E trazendo tudo isso que a gente está falando em relação a essa cisão do sagrado e profano, quando a gente está diante de Deus,
e Deus está diante de todas as coisas, tudo está diante dele. Todas as coisas que a gente faz, das mais ordinárias e comuns da vida, até as grandiosas, que a gente entende como grandiosas, elas são sagradas. Então, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria para poder reconhecer até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente pode se envolver, até que ponto aquilo de fato vai glorificar a Deus. E isso a gente só vai ter, e eu bato nessa tecla de novo, quando a gente começar a cultivar essa relação com Cristo e com Deus e com a palavra dele, que foi exatamente o que Eva e Adão deixaram de fazer naquele momento. Eles passaram a não interpretar a palavra de Deus da forma correta e passaram a ter como ponto de referência não a Cristo, não a Deus, no caso, para poder olhar e enxergar o mundo. E se a gente pegar em Colossenses mesmo, a gente tem ali igual eu falei, um pensamento herético, né, que estava, de certa forma, sendo disseminado ali na igreja, em que as pessoas não deviam tocar, as pessoas não deviam comer, não deviam cheirar, não deviam se afastar ou seja, estavam tendo restrições alimentícias ali para poder ter uma acesse ao divino, para poder alcançar o divino, aquilo que é sagrado, e se afastar daquilo que é profano. E Paulo fala, isso pode até soar sábio, isso pode até parecer sábio. Essas coisas não são mais si mesmas. Por exemplo, a disciplina espiritual do jejum é uma coisa boa para a gente. O problema ali é que Paulo fala que tudo aquilo ali estava pautado em rudimentos do mundo. Então pensa bem, era uma ação boa, que tinha aparência de sagrada, mas que estava fundamentada num coração que buscava autonomia. Então a gente tem que pensar e refletir sobre isso. O que de fato é realmente feito para Deus? Porque muitas vezes a gente pode ter ações que na externalidade delas soam como sagradas, soam como bem feitas, como virtuosas. Mas a questão toda se detém ao nosso coração. E a partir de quem a gente está vivendo e enxergando essas ações. E qual é o fim delas. E o fim de todas as coisas, como em Paulo mesmo, em Colossenses mesmo Paulo fala, é trazer todas as coisas de volta a Deus, por meio de Cristo. Então, a gente tem que ter esse discernimento, não é simplesmente cortar as coisas e parar de ver, parar de assistir, parar de fazer tal coisa. De fato, tem coisas que... aí é que entra a questão de cada um, é particular de cada... Algumas coisas são particulares de cada um, né? Até que ponto aquilo traz algum efeito que não me leva a pensar nas coisas que realmente eu devo pensar. Até que ponto, pegando um exemplo, não é tão bom assim, mas banal, um filme, por exemplo, que a gente assiste e eu nem vou entrar em cenas indelicadas que às vezes o filme tem, mas às vezes a mensagem que o filme passa, de certa forma, até que ponto ela vai ser saudável ou não para mim. Para outras pessoas, pode ser que tudo bem, não vai ter problema nenhum. Entendeu? A gente tem que ter esse discernimento, assim. Até porque, se você me permite continuar, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ali está falando dos alimentos sacrificados aos ídolos. E que estava tendo problema ali na igreja de Coríntios, que alguns ficavam escandalizados quando viam alguns irmãos comendo essa carne, porque essas carnes eram vendidas também ali, né, no comércio de lá. Então, necessariamente, quando você comia, você estava comendo no culto que eles estavam fazendo. E outros comiam, tranquilos, assim. E a questão até que Paulo coloca a questão da própria pessoa de Cristo ali, de serviço, de entrega, de sujeição e de amor ao próximo. Se está escandalizando seu irmão, não faça. E de outra forma, também, não tem problema fazer, se não for o caso. E tudo que está pautado ali, aí Paulo fala para que eles sejam imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Então, diz respeito ao quê? Ao amor sacrificial. Então, se você entende que aquilo ali não está abençoando de alguma forma alguma pessoa, por exemplo, não faça. E eu estou colocando esses exemplos por quê? Porque nenhuma dessas coisas que eu disse, elas são má em si mesmas. Assistir um filme, ainda que talvez ele não traga a melhor mensagem do mundo, e nem sempre a gente assiste o filme fazendo essa análise crítica assim, às vezes o filme só é bom, a narrativa, a história é muito boa, e a cosmovisão que está por trás, às vezes não é coerente com a nossa visão de mundo, mas a narrativa, a história é muito boa.
E o alimento, por exemplo, que a gente está falando de Colossenses 2, por exemplo, que o pessoal falou que não era para comer, os gnósticos lá, os proto-gnósticos estavam falando, são coisas boas. E a questão é ter esse discernimento mesmo. E esse discernimento só vem a partir desse cultivo do relacionamento com Cristo e da leitura honesta e oração da palavra dele. Nossa, fenomenal. Nossa, Gabriel, teria muitas perguntas para fazer ainda para você, mas nosso tempo voou. Eu digo que quando o papo é bom é desse jeito, mas muito bem explicado. Eu quero até assistir de novo para poder digerir, bem meditar nessas palavras, porque é bem profundo e realmente me despertou para muitos ângulos de vista que eu não tinha despertado. Eu espero que isso esteja acontecendo também com quem está assistindo, né? Tem mais pessoas participando aqui, o Alexandre, o Fernando, tem outro link também aqui, deixa eu dar uma olhadinha, que tem outro link também aqui, que tem mais pessoas, o Vilmar, a Cássia, a Rebeca, a Sirlene, a Cida, a Sônia, eu já falei. E Gabriel, eu sei que está correndo o tempo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Quais os passos para a gente trabalhar essa visão, né, de ter consciência? Você já respondeu uma pergunta. Eu ia perguntar, você respondeu. Que eu ia perguntar assim, ó, quando a gente vê que tudo é muito pequeno, a gente corre o risco de se achar grande, mas aí você respondeu na hora, né? Porque nós humanos, né, com o ego, a gente tem aquela coisa, tudo é muito pequeno, só Deus, eu e Deus, agora que eu entendi isso, nossa. Só que aí você respondeu muito bem, quem quiser volta aí que ele já respondeu, que tem essa coisa que nós não suportamos a grandeza, né? Eu achei muito bonito, que, né, de Deus, nossa limitação humana não suporta, nós temos que estar dependentes, né? Você explicou muito bem em outras palavras, mas eu queria te perguntar, quais são algumas os passos práticos, assim, sem os 7 passos da felicidade, do sucesso, não é isso. Alguns passos práticos para a gente melhorar essa visão que às vezes está deturpada, né, sobre poder participar do mundo dependente de Cristo. Eu acho que, assim, sem inventar a roda nem nada, né? Eu acho que é o que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. E que o problema é que é difícil de manter e de tornar isso hábito, que é a leitura da palavra. Verdade. Uma leitura honesta e de reverência também. E as disciplinas espirituais também, né? A oração, um momento de meditação, que isso é uma luta para todos nós também, né? Nesse dia a dia corrido. E eu acho que, assim, independente do grau, do nível que a pessoa tem de estudo, se deter mesmo a palavra, assim, se você tem acesso e recurso na internet, por exemplo, buscar estudar, principalmente estudar com outros irmãos também, porque igual a gente tem falado que o ego humano, quem a gente acontece dentro de relações, né? E isso é um ponto interessante, ter uma igreja local, de estar ali cultivando relações, porque a gente sabe também que, dependendo do jeito que a pessoa for, pode ser mais difícil, né, de entrar ali no meio, de cultivar essas relações, mas que é importante, é um chamado para dentro, de dentro para fora, né, o evangelho é uma boa nova que faz com que a gente passe a olhar de dentro para fora, a gente passa a enxergar o mundo e enxergar e pensar menos de nós mesmos. E, assim, eu não tenho uma coisa muito específica assim, mas acho que são essas coisas assim, e o mais importante é cultivar essa relação com Cristo. Isso se dá por meio da palavra dele, da oração principalmente, e dessa caminhada com os nossos irmãos, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga um determinado aspecto da vida, o outro irmão tá ali passando por uma coisa que pode contribuir para a nossa também, e caminhar em conhecimento, humildade. Eu lembro sempre do exemplo da minha avó, assim. Minha avó aprendeu a ler já idosa, rapidinho, minha avó aprendeu a ler já idosa, e eu ouvi, assim, isso eu não ouvia meus tios nem minha mãe falando, mas eu reparei isso pra mim, eu guardei isso pro meu coração, assim. A minha avó, em determinada época da vida dela, era muito mais, pode-se dizer assim com todo o respeito, né, mas era mais reclamona, rabugenta,
E como é que isso foi mudando, assim, porque ela começou a ler mais a Bíblia, ela tinha melhorado essa capacidade dela de leitura, e minha avó só lia a Bíblia. Ela não tinha um comentário super refinado do lado dela, ela não tinha acesso à internet, não tinha acesso aos melhores professores, mas ela lia a Bíblia de forma honesta, em oração, e cultivava essa vida com os irmãos dela na igreja, em oração, e eu via essa transformação na vida dela. Isso impactou muito para mim também, porque foi na simplicidade dela. Ela não tinha a palavra rebuscada, ela não tinha um pensamento super articulado, mas a vida dela testemunhou isso para mim, e no mais simples possível, lendo a palavra. Ela sabia versículos de cor, ela conversava com a gente sobre isso, e é isso que a gente precisa. A gente não precisa de muito mais do que isso. Se a gente pode fazer muito mais do que isso, amém. Mas se a gente tem acesso a isso, isso é o mínimo, é o suficiente que a gente precisa, que é o que Deus deu pra gente. Nossa, emocionada aqui com o testemunho da sua avó. Realmente falou muito ao meu coração. Muito bom, obrigada por ter compartilhado com a gente essa riqueza, de essa preciosidade de intimidade com Deus. É lindo o que Deus faz, né? Muito bom. Nossa, Gabriel, estou muito feliz. Olha, quem quiser seguir o Gabriel, tá na rede lá, Gabriel. Fala como tá seu Instagram, Gabriel. Quem quiser também procurar a Igreja Presbiteriana em Minas Gerais. Fala aí um pouquinho pra gente, quem gostou, quem tá em Minas, quiser acompanhar mais um pouco do trabalho. Assim, eu não sou muito ativo nas redes sociais, não faço praticamente nada lá. Mas quem quiser me seguir, meu nome é Gabriel Maiatê, o nome lá no Instagram. Mas eu recomendo o pessoal seguir o Invisible College, que foi a escola que eu fiz parte, e tem dois amigos meus que participaram aqui, que é o Kaique e o Douglas, que fazem parte da equipe mesmo do Invisible College, que é uma escola digital, né, para nativos digitais, de teologia. E também agora tem a tutoria filosófica lá também. E que são pessoas que estão produzindo conteúdo gratuito, assim, de qualidade, com rigor mesmo, e de coração para a igreja mesmo. E tem muita coisa lá, cursos gratuitos. É verdade. E não é curso gratuito meia boca para poder só fazer a pessoa comprar o curso maior, não. São cursos que realmente entregam ali o que está sendo proposto. E acho que é isso, assim, eu faço parte da oitava, né, presbiteriana, muita gente conhece pelo pastor Jeremias, e a gente está localizado ali no bairro Palmares, próximo ao Minas Shopping. Quem quiser visitar a gente lá também, é isso. Que legal, Gabriel, quero te agradecer muito, agradecer também o Invisible College, até porque, né, eu pego vários temas aqui do programa de lá também, uma escola de teologia, né, séria e uma cosmovisão alinhada, muito bom. E te agradecer, Gabriel, por estar conosco, dedicar seu tempo e nos enriquecer no conhecimento, com profundidade, seriedade e principalmente, que deu para perceber nas suas palavras, temor ao Senhor. Muito obrigada em nome do Manhã EPP, da EPP TV e também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente também, uma mensagem, né, de tudo isso que a gente falou e o que Deus colocar no teu coração. Por favor. Eu primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Foi surpresa até para mim também. Foi muito bom. Você me conheceu por meio do blog, né, do Inc, do Invisible College, que tá lá para todo mundo acessar também, vários textos de várias pessoas. E a mensagem que eu queria deixar, acho que é exatamente essa que a gente tentou passar aqui, né, na nossa conversa, que é: quanto mais perto de Deus, mais perto a gente está de enxergar a realidade tal qual como ela é, né? Então, que mais do que conhecer e ter um conhecimento formal, doutrinal da palavra, é cultivar essa relação com Ele, que é a partir daí que as coisas começam a fazer sentido para a gente, inclusive até aquelas coisas que a gente tanto corre, a gente tanto quer fugir, que é do sofrimento, que é das lutas, das batalhas. Deus não chama a gente para poder fugir dessas coisas, mas o que é mudado na gente é a forma como a gente encara elas e como a gente lida com elas, né? Isso só vai ser mudado quando a gente estiver cultivando esse relacionamento com Cristo. Então, essa mensagem que eu queria deixar aí, e que Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado de novo aí pela oportunidade. Obrigada, Gabriel, obrigada, muito bom mesmo, que entrevista. Olha, Deus sempre me surpreende aqui. Eu quero assistir essa entrevista de novo para degustar, digerir mesmo, foi muito bom. Gente, quem está assistindo, reassista. Se falou um pouquinho o seu coração, para mim falou muito, mas se falou pelo menos um pouquinho,
Olha, assiste de novo. Gabriel, que Deus continue te usando, te abençoando, sua família também, né? Eu vi lá no seu Instagram sua família linda, um abraço para sua esposa. E que Deus continue te abençoando. E até uma próxima, se Deus quiser. Se tiver novidade, nos deixe saber, viu? Pode deixar. É minha esposa futuramente ainda. A gente tá caminhando para isso. Casa, é muito bom. Eu sou recém-casada e vou te falar, é bênção do Senhor. A profundidade de Deus no casamento. Esse desafio que é tão deturpado aí na sociedade é bênção de Deus, cara. Você vai ver, um dia você me conta. Futura esposa, então. Pode deixar. Um abraço, Gabriel, e até a próxima, se Deus quiser, querido. Mais uma vez, obrigada. Amém. Obrigado. Abraço. Gente, muito bom, cara, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espere no Senhor, falei em casamento, espere no Senhor, é aquilo. As pessoas podem falar de tudo que for, mas todos os seus planos, espere, descanse no Senhor, vale muito a pena. Que programa, eu tô assim, nossa, deu uma renovada aqui, deu uma mexida comigo, dá vontade de mais estudar a Bíblia. E ler, né, mais a Bíblia, cada vez mais, né? Que gostoso ter a sua companhia. Daqui a pouco eu falo mais, eu leio os recadinhos aqui. Não deu tempo de fazer todas as perguntas, mas pode seguir lá o Manhã EPP, no Instagram do Manhã EPP, que a gente responde, tá? Eu quero agora falar sobre ponto de vista. Temos um ponto de vista falando sobre o seu orçamento. Como melhorar, como cuidar do seu orçamento. Nosso querido colunista de hoje, Silvano Júnior, vai falar sobre isso. É rapidinho e repara nas dicas que ele vai dar sobre o seu orçamento. São importantes, gente. Vamos lá. Bom dia para você que está vendo o Manhã IPP. Me chamo Silvano Júnior, sou consultor financeiro e eu queria trazer uma reflexão aqui para você hoje sobre orçamento. Toda vez que as pessoas vão fazer algum ajuste no seu orçamento, né, porque estão precisando buscar um pouquinho mais de folga, porque as despesas estão grandes, estão igual à renda ou até superiores à renda, a primeira coisa que vem à cabeça é: vamos cortar despesas, vamos cortar despesas. Você vai ter que cortar, essencialmente. Você vai ter que realmente reajustar seu orçamento. Mas o que eu quero que você pense é, não pense em cortar, mas pense em priorizar. Sabe por quê? Porque a gente se conecta com valor. A gente não conecta com o preço das coisas, a gente se conecta com valor. Então a gente vai procurar aquilo que faz, que é importante pra gente. Então, em vez de você pensar em cortar, eu vou ter que cortar aquele café, meu lanche na padaria e tal, pense em priorizar. Em vez de você, de repente, pensar em 5 saídas, priorize 2 e faça dessas 2 muito boas. Pense sempre em priorizar, porque a gente vai entender melhor o processo de ajuste de contas, a gente vai acalmar um pouco o nosso coração também nesse processo, tá? E isso vai fazer mais sentido pra gente, porque a gente vai ver o resultado. Tá? Porque se a gente só pensa no corte, talvez isso não vá pra frente. Tá? Porque a gente sempre vai pensar na parte negativa da história, né? Assim, poxa, eu estou sofrendo porque eu tenho que cortar isso. É que nem a gente vai fazer, por exemplo, uma dieta para emagrecer. A gente vai ter que pensar naqueles alimentos que a gente vai ter que cortar. Não, pense naqueles alimentos que vão proporcionar uma melhor saúde. Uma saúde para você aí, de repente, perder alguns quilos, ter mais disposição. Assim é com o nosso orçamento também. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para você hoje. Não pense em cortar, pense em priorizar. Vai fazer todo sentido para você, tá bom? Até mais. Muito bom, dicas para sua finança. Todos os dias temos aqui um ponto de vista, né? Um quadro falando sobre viagem, finanças, artesanato, moda. E se você tiver ideia também de algum que a gente poderia falar todos os dias aqui, pode mandar tudo no Instagram lá, @manhãipp, tá bom? Que eu mesmo que mexo, Duda também mexe, né? A nossa equipe de produção, então a gente está atento a tudo que você mandar lá, pode mandar. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje, saber curiosidades interessantes para agradar o nosso dia. Vamos lá.
música hip hop pode mudar o sabor de um queijo. Você sabia disso? Partindo da ideia de que se as vacas produtoras de leite ouvissem Beethoven, produziriam 3% mais leite, cientistas suíços colocaram uma série de queijos para ouvirem hip hop. Queijos do tipo Emmental foram colocados em 3 caixas de madeira e submetidos a uma maratona musical de 6 meses e 24 horas por dia. Cada caixa ouvia uma vibração musical diferente, com intensidades e vibrações sonoras distintas. E os queijos, que ouviram hip hop dos anos 80, sofreram alteração no sabor em relação aos que ouviram os outros tipos de música. Olha que curiosidade! Enquanto os queijos que ouviram batidas e vibrações mais leves ficaram com sabores mais suaves, os que estavam com o hip hop ficaram com um sabor ainda mais acentuado. Isso porque o impacto das vibrações sonoras influencia no metabolismo do queijo. Tá achando que é loucura nossa do Manhã IPP? Não, a fonte dessas informações é do site Super Abril, da revista Super Interessante. Então fica aí uma curiosidade pra gente. Quem quiser fazer experiência, pode fazer experiência em casa também, né? E provar mesmo se muda conforme a gente ouve, né, esse tipo de música. Eu já soube de uma molécula da água estudada uma vez que foi colocada, né, um pouco de água no ambiente com música rock pauleira e um pouco de água colocado no ambiente com música clássica. E depois, ao olhar no microscópio, as 2 moléculas estavam completamente diferentes. A que estava no rock pauleira ficou assim com pontiagudas, né? Um desenho bem pontiagudo, estourado, bem forte, assim, enquanto a molécula da água que estava no ambiente da música clássica tinha um formato bem delicado, mais arredondado, de flores, assim, parecia uma coisa bem delicada. Então, realmente, a música influencia, né, na água, enfim, nosso Minuto Curioso de hoje para deixar você mais por dentro, tá bom? E vamos lá que tem mais coisa. Aniversariantes do dia, vamos ver quem são os aniversariantes de hoje? Parabéns para o Benjamin Young, a Cibele Regina dos Santos, o Davi Rodrigues, Custódio de Souza, o Marcelo Souza Ribeiro, o Milton Flávio Moura e o Victor Hugo Pereira dos Santos. Também quero mandar um abraço para quem estava nos assistindo. A Cida falou que o Zequinha está fazendo 70 anos hoje. Zequinha, parabéns. Que Deus abençoe muito vocês que estão aniversariando hoje. Receba o nosso abraço com muito amor e carinho. Que Deus abençoe a sua vida. Seja um dia de comemoração, de alegria, né? E também um ano cheio de novidade de vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, né, a sua vida, alegrando-se daquilo que Ele fez, faz e fará na sua vida. E antes de acabar, eu quero dar uma dica especial para você. Móveis da Finger Morumbi, já ouviu falar? Agora, né, esse recado para decorar sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade e a nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Confira mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar.
Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicita o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais detalhes. Tem o WhatsApp também, 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados, tá bom? E é isso daí, gente. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui do Manhã IPP. A Mônica Sattler falou que hoje também tem DNA. Olha, Mônica, eu não sei, ficou engraçado, né? Mas Minuto Curioso é para isso mesmo, para despertar nossa curiosidade, estudar um pouquinho mais, né? Eu vou ficar sabendo depois se é. Amanhã eu falo aqui. A Débora Catiúcia, o Fernando Souza, a Rosimeire, obrigada pela sua companhia. Todos os outros que eu já falei aqui, que estão aqui conosco, obrigada pela sua companhia. E amanhã eu tô aqui de volta, tá bom? Espero por você ao vivo e não desliga, porque agora tem notícias do bem com ele, Roberto Quirino, e ela, Tainá Félix, trazendo muita notícia, novidade para você, e eles já estão aqui no estúdio. Então não desliga, fica aí, toma uma aguinha no intervalo e bom almoço, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.